Oi gente, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Daiane e esse é o meu primeiro vídeo. Já faz umas semanas que Deus vem palestrando em meu coração sobre começar a gravar vídeos falando sobre a palavra dele. E nós, como os servos, temos que obedecer, e aqui estou eu. Para a primeira palavra, eu quero deixar para a nossa meditação uma palavra que se encontra em Ruth 1, versículo 16, que diz assim: Porém disse Ruth: Não me intes para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim, ó Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando eu li essa palavra, Deus ele palestrou muito forte em meu coração sobre o posicionamento de Ruth. Vamos voltar para o começo da história, onde o marido de Noemi morreu, Elimeleque, depois que eles saíram de sua terra e foram para Moabe, uma terra muito idólatra, e aonde lá os filhos dele, Malão e o outro esqueci o nome, pegaram esposas moabitas para para eles, ao invés de pegar mulheres do seu próprio povo. E lá, durante 10 anos, se eu não me engano, Ruth ficou casada com Malom. Mas durante esses 10 anos, ela não teve filhos, nem ela e nem órfã. Então, em pouco tempo, tanto Elimeleque quanto os dois filhos dele morreram. E Noemi se viu sozinha com as suas duas noras. Chegou-lhe um ponto em que ela soube que na terra dela, a terra que ela nunca deveria ter saído, voltou a ter pão. Então ela decide: eu vou voltar para lá, mas eu vou voltar sozinha. Então ela vai lá e despede as duas noras dela para voltar para suas famílias. E órfã, depois de muito chorar, ela aceita, se despede e vai. Mas Ruth, ela se posicionou, mesmo diante de uma situação difícil, porque ela não sabia o que aconteceria a partir dali, como ela iria ser recebida no meio do povo de Israel. Mesmo assim, mesmo até mesmo sendo rejeitada por sua sogra, que queria esquecer tudo o que passou em Moabe, inclusive as suas noras, ela se posicionou. Ela falou: olha só, aonde quer que a senhora for, eu irei. Aonde quer que a senhora ficar, ali pousarei. O teu Deus é o meu Deus. E essa palavra é muito forte, principalmente quando a gente para reparar que naquela época o povo ele não tinha este privilégio que nós temos agora. Quando eles ouviam falar de Deus, era através de um sacerdote que ficava lá na arca de Deus e conseguia ter acesso a Deus, ou era através de um profeta que tinha uma ligação direta com Deus, entendeu? Eles não tinham esse privilégio da palavra de Deus que pode nos guiar, que pode nos garantir, porque aqui tem promessas de que Deus estará ao nosso lado, independente de qualquer coisa. Ela não tinha isso. Ela só tinha o ouvir falar. Ela só tinha o que ela ouviu falar da sua sogra, o que ela ouviu falar de seu marido, o que ela ouviu falar de seu sogro e etc. Ela não tinha nenhuma garantia, mas ela se posicionou diante daquela prova, diante daquele problema e falou: não, aonde quer que a senhora for, eu for. Se ali a senhora morrer, eu vou morrer junto. Se ali o teu Deus que eu não conheço, que nunca falou comigo, vai ser o meu Deus. E isso é muito forte. Ela era uma moabita. Ela pertencia a um povo muito idólatra, que, se eu não me engano, que eu li na minha Bíblia de estudo, fazia até sacrifícios de criança, de tão idólatra que ele era.
mas mesmo assim ela foi a diferença. Ela foi a remanescente, ela poderia olhar e pensar, poxa, um Deus que deixa assim meu marido morrer, meu cunhado, meu sogro, porque a minha sogra vai voltar lá para o lugar onde esse Deus está, onde esse Deus deu, entendeu? Ela poderia se questionar, ela poderia fazer que nem órfã e voltar atrás. Mas não, ela se posicionou, independente de qualquer coisa. Tudo que a senhora for fazer, eu também vou fazer. O teu Deus também vai ser o meu Deus. E é a coisa mais interessante, porque Ruth não sabia o que estava escrito para a história dela. Ela não sabia que essa obediência, ela não sabia que esse cuidado que ela teria com a sogra dela, mesmo a sogra dela não querendo ela perto neste momento, ela não sabia que o desprezo que ela recebe assim que chega lá na cidade de sua sogra seria recompensado. Porque se a gente parar para pensar, para analisar a história, toda a história de Ruth foi plano de Deus. Porque foi só com Boaz, mesmo depois de 10 anos casada, que ela teve um filho. Um filho que foi da linhagem, que deu origem à linhagem de Davi, que foi da linhagem do rei Davi. E isso é interessante. Às vezes, no meio da provação, quando a provação se levanta, quando o desespero bate, a gente pensa, meu Deus, eu vou voltar, eu vou desistir, eu vou parar. E volta atrás. E acaba perdendo o consolo de Deus, acaba perdendo a força de Deus, acaba perdendo a promessa de Deus de nunca nos abandonar. Independente das provações, das aflições, acabamos perdendo a promessa de ter o Espírito Consolador dele conosco. E enquanto eu falava disso, eu pensava nesta palavra, eu lembrava até de Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da morte. Eles se posicionaram e falaram, eu não vou me curvar, eu não vou trair meu Deus, eu não vou voltar atrás. E foram jogados na fornalha. Mesmo diante do fogo ardente, eles não voltaram atrás. Enquanto eram arrastados até a fornalha, eles poderiam pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu vou morrer. Mas não, eles permaneceram fiéis. Eles escolheram obedecer, eles continuaram eles preferiram manter a tua fé. E o Senhor os honrou. O Senhor esteve com eles dentro daquele fogo. O Senhor os sustentou. Então, o que eu quero passar para nós? Será que não está na hora da gente se posicionar? Quantos falsos profetas têm se levantado? Quantas pessoas estão por aí falando mentiras? Quantas pessoas estão até mesmo distorcendo a palavra do nosso Deus? Será que não está na hora da gente ser aquele que se levanta e fala isso é mentira? Será que não está na hora da gente se levantar e começar a pregar a palavra da justiça? Será que não está na hora da gente virar para as almas perdidas, até mesmo os servos do nosso Deus que se encontram tão cansados, tão aflitos, pensando que não tem esperança, para dizer, ai, esperança. A palavra de Deus diz que o fardo dele é leve. Entrega suas preocupações ao Senhor. Se posicione e fala, meu Deus, eu cheguei até aqui. Eu não vou desistir. Mas eu estou entregando minhas preocupações a Ti. Eu estou entregando os meus medos a Ti. Eu estou entregando os meus problemas a Ti. E me sustenta. Porque, irmãos, assim como a palavra de Ruth fala lá no final, não há recompensa melhor do que se manter fiel a Deus, do que se posicionar, do que usar a tua vida, até mesmo as tuas dores, os teus pecados cometidos no passado, as provas como testemunho de como Deus é bom. Ser cristão não é uma promessa de que a tua vida será 1000 maravilhas, mas há uma promessa aqui nesta palavra, nesta Bíblia,
que diz que Deus, que o Senhor, que Jesus Cristo, o nosso Pai, estará conosco em todos os momentos. A própria palavra dele diz: no mundo tereis aflições, mas continue, mas credes, porque eu venci o mundo. Então, irmãos, que a gente venha continuar, que a gente venha se posicionar no meio deste mundo de corrupção e que venha permanecer fiel. Assim eu termino esse vídeo e que todos nós ficamos com Deus.